O mundo dos mortos, também chamado de inferno, é o lugar para onde as almas vão após a morte. Lá, os três juízes decidem o destino de cada alma. É a casa dos espectros, incluindo o deus Hades. Na história original, Hades dividiu o mundo dos mortos com sua esposa Perséfone. Nesse mundo, criado por Hades, é um lugar de punição para os humanos que cometeram crimes em vida. Lá, nada vive sem um poder especial, pois tudo pertence a Hades. Os fantasmas, protegidos por armaduras especiais, podem entrar e sair livremente. Esse mundo é dividido em 9 prisões, como os 9 círculos do inferno, e também tem a passagem para um lugar especial para os escolhidos pelos deuses. No universo de Saint Seiya, diferente do submundo da mitologia grega, o mundo dos mortos é um lugar totalmente escuro e insalubre. Lá, todas as almas, boas ou más, vão para o mesmo lugar. O mundo dos mortos inclui tudo que é mostrado no mangá, inclusive o local da batalha entre Shiryu de Dragão e Máscara da Morte de Câncer. No submundo, 4 rios serpenteavam em suas profundezas. O Aqueronte, nome que ecoava em Saint Seiya, fluía como um manto em torno do domínio das sombras. O Cocytus nascia das lágrimas congeladas dos condenados, traçando seu curso no Tártaro. O rio Styx, que era muitas vezes retratado como um pântano viscoso. E o rio Lete deslizava suavemente pelo Elísios, onde as almas dos sábios se purificavam em suas águas. No entanto, o Meikai de Masami Kurumada se espelha no inferno descrito por Dante em sua obra épica A Divina Comédia. Os 9 círculos do inferno de Dante servem como inspiração para as prisões delineadas no mangá de Kurumada. O limbo dos não batizados, o círculo da luxúria, da gula, da ganância e desperdício, da ira e preguiça, da heresia, da violência dividida em 3 anéis, da fraude subdividida em 7 malebolge e da traição subdividida em 4 rodadas. Conforme revelado por Sharon no mangá Saint Seiya e no OVA Meikai, o submundo se organiza em 9 prisões, 3 vales que são correspondentes aos anéis do 7º círculo, 7 malebolge e 4 rodadas. Dentro do universo de Saint Seiya, o Meikai, que é um dos nomes para o submundo, emerge como uma possível contraparte do Tártaro na mitologia clássica. Curiosamente, Kurumada no mangá clássico e Teshirogi, mangaka de The Lost Canvas, optam por não utilizarem o termo Tártaro para se referir ao reino de Hades, deixando-o exclusivamente para Megumi Okada, no mangá Episódio G, onde é associado ao lugar de selamento dos titãs e seu povo. Na série são mostrados 2 portais que permitem o acesso ao Meikai a partir da Terra. O primeiro está localizado em Yomotsu Hirazaka, onde se pode cair no abismo ou atravessar a passagem subterrânea situada atrás do edifício da prisão do Mandrake Fedor. O segundo portal está no Castelo Einstein, onde outro poço se estende até o Meikai. Antes de alcançar o rio Aqueronte, encontra-se um imponente portão que emite uma mensagem impactante para os que adentram o submundo. Tal mensagem proclama que todo visitante deve abandonar toda a esperança, ecoando a linha final da inscrição nas portas do inferno na Divina Comédia de Dante. O portão se ergue como um arco de pedra, sustentado por 4 colunas, 2 de cada lado da entrada, e no seu topo encontra-se o aviso sombrio para os intrépidos que desejam adentrar o submundo. O rio estende-se serenamente em tonalidade verde musgo, cercado pelos destinados ao submundo. As almas, para transpô-lo, devem compensar o barqueiro pelo transporte. Este território é zelosamente vigiado pelo espectro Acheron Charon, denominado por Seiya como Rio Sanzo, uma alusão ao Aqueronte na mitologia budista. O Aqueronte é o primordial rio do submundo, muitas vezes considerado por alguns autores como um afluente dos rios Flegetonte e Cocyto. Na Divina Comédia de Dante, o Aqueronte serpenteia à margem do inferno e, em consonância com o mito grego clássico, é atravessado pelo barqueiro Caronte. A primeira prisão é conhecida como a Sala do Julgamento. Este salão majestoso se ergue como um palácio imenso, com uma ampla escadaria que conduz ao pendre adornado por colunas sustentando um telhado de 2 águas, todo esculpido em pedra branca. Além das colunas, há um conjunto imponente de portas duplas de madeira e laterais com grandes janelas. Seguindo o mesmo desenho das portas, este local é guardado pelos espectros Lune de Bauron e Minos de Grifon,
Leviathan, sendo este último um dos juízes do mundo dos mortos. Compartilha seu nome com o primeiro círculo do inferno da Divina Comédia de Dante, onde os pagãos e não batizados foram colocados, parcialmente baseado nos campos gregos de Asfódelos, onde os mortos aguardam seu julgamento e destino final. Os habitantes deste local não podem falsear diante dos juízes. Qualquer tentativa de engano é prontamente descoberta. O Vale Negro do Vento serve como elo entre a primeira e a segunda prisão do submundo. Uma ponte ornamentada com 2 espaços circulares em cada extremidade. Conecta essas 2 áreas enquanto simples colunas de pedra em ruínas ladeiam seu percurso. Neste lugar, os condenados, outrora amantes em vida, enfrentam um tormento eterno no amor, sendo flagelados pelos ventos negros que assolam a região. Essa área encontra sua inspiração no segundo círculo do inferno da Divina Comédia de Dante, onde os lascivos sofrem incessantemente, impelidos por um furacão sem trégua. O furacão simboliza a luxúria que, em vida, os impelia ao mal, conduzindo-os agora à sua perdição física e espiritual. A entrada da segunda prisão assume a forma de um monumento egípcio, envolta por ruínas, pedras e colunas derrubadas. O acesso é por um muro alto alcançado por uma longa e estreita escadaria, com uma porta visível entre 4 imponentes estátuas de faraós sentados. Este é o local onde os glutões são castigados, sofrendo sob uma chuva gelada enquanto são devorados pelo terrível cão infernal Cérbero. A proteção deste lugar é confiada ao faraó de Esfinge, em conformidade com o tema egípcio da prisão. O Campo de Flores é um cenário do submundo onde belas flores florescem e onde Eurídice é mantida prisioneira após Orfeu quebrar sua promessa. Este campo exibe uma exuberante vegetação de grama verde, adornada com flores brancas, rosas e amarelas. Essa descrição também ecoa aos campos de Asfódelos, cujo nome deriva da abundância de flores de asfódelo que floresciam nesses campos. A terceira prisão é alcançada através de uma estrada de terra flanqueada por 2 altos muros de rocha. É nessa prisão que os gananciosos e esbanjadores recebem sua punição, condenados a rolar pesadas pedras colina acima eternamente por seus pecados, apenas para vê-las rolar inevitavelmente de volta, em um destino semelhante ao do mitológico rei Sísifo. A guarda deste lugar é confiada aos espectros Rock de Golem e o Ivan de Troll. A quarta prisão, conhecido como Pântano das Trevas, é na verdade um vasto vale envolto por montanhas sombrias e atravessado pelas águas de Styg. Neste lugar são castigados aqueles consumidos por uma ira e desespero extremos. A guarda desta prisão é confiada ao espectro Flejas de Lycaon. O Pântano das Trevas, característico desta prisão, é uma representação do rio Styg, na Comédia de Dante, inspirado no rio mitológico clássico do mesmo nome. A quinta prisão, propriamente dita, encontra-se além das muralhas de Dis. É uma região caracterizada por pequenas montanhas rochosas, adornadas com tumbas escuras feitas de blocos de pedra, onde os hereges ardem eternamente nas chamas das sepulturas em chamas. Na Comédia de Dante, esses muros funcionam como divisórias entre as punições por abandonar os instintos, representadas pelos círculos ou prisões externas, e as punições por maldade intencional, incluindo este e as prisões subsequentes. A entrada é guardada pelo espectro Stand de Besouro Mortal. A sexta prisão é delineada no mapa Meikai do mangá de Masami Kurumada, dividida em 3 vales. Entretanto, apenas o primeiro vale é mostrado no mangá. Quando Lune de Bauron julga Seiya na primeira prisão e tenta enviá-lo para lá como punição por seus pecados. No primeiro vale, aqueles que passaram a vida demonstrando violência contra os outros são lançados em um lago de sangue infernal. No segundo vale, os suicidas encontram-se em uma floresta infernal por não terem valorizado suas próprias vidas. E no terceiro vale, aqueles intoxicados por prazeres prejudiciais são lançados em um deserto infernal e abrasador. A sexta prisão culmina na grande cachoeira de sangue, cujas águas são alimentadas pelas lágrimas de todos os falecidos no submundo, ecoando o rio Costo na Divina Comédia. Essa imponente cachoeira despenca da sexta prisão para a sétima prisão. No topo da cachoeira encontra-se a única árvore do submundo, cujos frutos são completamente opostos aos minerais que compõem as súplices dos espectros. Em The Lost Canvas, tema de Pegasus e
as mitas de virgem colhem os frutos dessa árvore de magnólia, ou também conhecido como macurenge, e os utilizam para confeccionar um rosário de 108 contas, no qual as almas dos espectros são seladas para evitar sua ressurreição. A sétima prisão é inspirada no oitavo círculo da Divina Comédia e é subdividida em 7 Malebolges. Esta prisão é apresentada exclusivamente em Saint Seiya The Lost Canvas como um deserto contendo 10 fossos, conhecidos como Malebolges, uma vez que a saída da passagem secreta que liga Meikai e Yomotsu Hirazaka está próxima desta prisão. O único Malebolge mostrado completamente é o quinto. Nesta prisão há um leito de pedra com tonalidade ferruginosa. No centro abra-se um abismo profundo, um poço imenso. O espaço entre a entrada e o poço é quase redondo e está dividido em 10 bolges ou poços. Há a residência de Atavaka, cujo guardião é o espectro Atavaka. Este local é mencionado apenas nas anedotas do Cavaleiro de Virgem de The Lost Canvas e serve como morada para o espectro Atavaka, o único que desfruta de uma posição especial entre as 108 estrelas demoníacas do exército de Hades, estando assim isento da autoridade de Pandora. Assemelhando-se a um templo budista, as paredes internas desta residência estão adornadas com numerosas mandalas, cada uma representando os rostos das pessoas cujas almas foram devoradas por Atavaka para aumentar o seu poder. A localização exata deste lugar permanece ambígua. A oitava prisão, também conhecida como Cocytus, é uma região do submundo caracterizada por uma vasta planície de neve e ventos gelados, destinada a punir os condenados que foram traidores e aqueles que conspiraram contra os deuses em vida. É nesta área que se encontram os templos dos 3 juízes do submundo, além do palácio de Hades. Caina é a primeira esfera no inferno congelado de Cocytus, e na obra de Dante é o local de punição para as pessoas que traíram sua família, nomeado em homenagem ao bíblico Caim, primeiro assassino que matou seu irmão Abel por ciúme. Este templo pertence ao espectro Radamantes de Iverne, um dos 3 juízes. É uma construção quadrangular com 4 colunas arredondadas em cada extremidade e pequenos degraus em toda a estrutura. Ambas as colunas do centro do edifício têm cúpulas adornadas com estátuas de Wyverns, a criatura lendária na qual a sobrepeliz de Radamantes se baseia. Antenora representa a segunda esfera do gelo do submundo, sendo local de punição para aqueles que traíram seu país. Em homenagem ao mítico Antenor, o nobre que traiu Troia ao abrir os portões da cidade para o exército grego durante a Guerra de Troia. Este templo é atribuído ao espectro Aiacos de Garuda, outro juiz do submundo. A estrutura do templo apresenta uma base poligonal sobre a qual se ergue um edifício circular. Sua circunferência é ornamentada por colunas intercaladas por 2 paredes, sustentando uma ampla cobertura plana. Esta cobertura se estende sobre colunas dispostas em círculos, culminando com uma representação de Garuda, a criatura na qual a sobrepeliz deste juiz se baseia. Ptolomeia representa a terceira esfera do Cocytus, onde as almas daqueles que traíram seus convidados são punidas, em homenagem ao Ptolomeu, um governador de Jericó, que convidou seus convidados para um banquete e depois os assassinou. O templo neste local é atribuído ao espectro Minos de Grifon, o juiz final do inferno. Situado no topo de uma alta base de pedra, o acesso ao templo é feito por escadas. Suas laterais apresentam 2 estátuas de guindastes com as asas abertas. O edifício é cercado por colunas que sustentam a cobertura, destacando-se uma empena central particularmente lisa. Gildeca representa a última esfera de Cocytus, situada no coração do submundo. Na Divina Comédia de Dante, esta região recebe o nome de Judas Iscariotes, o lendário traidor de Jesus Cristo no cristianismo, e é o local de descanso daqueles que traíram benfeitores, líderes e deuses. Um palácio central serve como residência para Hades, o deus do submundo, e Pandora, irmã de Hades e comandante do exército dos espectros. O palácio é uma construção divina ostentando o estilo grego mais puro. Sua estrutura central é circular, enquanto seus laterais são formados por 2 estruturas de proporções majestosas que se unem em um único edifício imponente. Colunas altas cercam toda a construção, a maioria delas envolta por paredes de pedra que conferem uma aura de mistério. No centro do templo
templo, uma imponente porta de madeira conduz às câmaras do Senhor do Submundo. Em uma vasta sala na parte inferior, uma grande e imponente escadaria leva ao trono de Hades. Atrás dele, uma cortina oculta o Muro das Lamentações, a entrada para os Campos Elíseos. Um paraíso separado e pacífico reservado para os deuses, seus protegidos e as almas dos virtuosos. O próprio Muro das Lamentações é uma imponente estrutura esculpida em rocha escura, adornada com os rostos em alto relevo de duas divindades aladas, possivelmente os deuses gêmeos Hypnos e Thanatos, guardiões do Campos Elíseos. No interior dos Elíseos residem também o corpo original de Hades, que na era mitológica foi forçado a adormecer após sofrer um ferimento pelas mãos do santo Pégasus. Hades afirma que com sua morte Elíseos e o submundo desapareceriam. No entanto, em Saint-Seiya Ômega, o submundo parece estar em pleno funcionamento novamente, conforme evidenciado pelos esforços de Skyler de Câncer, levantando a questão se o próprio Hades também pode ter sido ressuscitado ou reformulado. E obrigado a quem assistiu ao vídeo. Temos o clube de membros para quem quiser ajudar. Lá eu posto os vídeos com 3 dias de antecedência, entre outros benefícios, além também de poder ajudar o nosso canal a crescer ainda mais. Por fim, vejo vocês no próximo vídeo.